Estamos de volta com Rock Não Morreu, agora falando sobre o hard rock, esse gênero musical que começou nos anos 60 como rock de garagem, um pouco do psicodélico também. Tô falando merda? Rock de garagem, underground. É verdade. Underground. Uma certa influência dos grupos, um pouco do country. Tá bem calmo, né? O hard rock tem uma influência do blues também e que tem os riffs de guitarra pesados e bem rápidos também, né? E para começar a falar sobre o hard rock, nada melhor do que falar sobre a precursora Deep Purple! Porra! Purple foi uma banda muito foda. Começou no final dos anos 60 depois. Exatamente. De 70. E esse riff foi um dos mais marcantes da época, que continua até hoje, vai rolando de gerações e gerações. E foi marcado. Qualquer canto que tocava eu conhecia esse riff. Quando não conhecer a banda, não conhece. Foi marcado como um hino, né, do Deep Purple. Hino do Deep Purple, a música mais conhecida deles. Ou então, por alguns mais cuzões, dizem que Deep Purple só é Só é porra nenhuma ter tido em Time, Speed the King, seus cuzões. Foda-se, caralho. E é foda. Tem um vocal agudo nas outras bandas, ou nas outras músicas. Inclusive, de pouco teve várias formações. Desde a primeira até agora, acho que já passaram por, sei lá, umas 20 formações. Brincando assim, pode até ser mais, mas é por aí. É verdade. E eles ganham. A segunda é a mais foda que fizeram o Smoke on the Water, Speed the King. No álbum In Rock, em 1971, isso? Exatamente. E essa banda ganhou meu respeito porque eles vieram pra cá, pra Belém, e apresentaram um de seus últimos shows. E essa banda é conhecida por ter o som mais forte e sem ter distorções. É, sem distorcer o som. Muito foda o som de cara. A qualidade é lá em cima. Se é pra falar também de outras bandas que manteram o legado de Deep Purple, podemos falar da banda Aerosmith. É a música, filha da puta! Porra, caralho. Me imagina e tudo mais. Seu filho da puta. Agora menina agressiva, né? Eu peguei o espírito do João. Sim, a Aerosmith que é uma banda norte-americana dos Estados Unidos. Sério? Diga! Se não me engano, os caras são de Boston. Isso, Boston, Massachusetts. Uma banda que é conhecida como os Bad Boys de Boston. Sei que vocês fizeram muita merda pra serem conhecidos por esse apelido, né? Provavelmente. E uma coisa foda que eu acho do Aerosmith é que dificilmente você encontra uma banda que no seu primeiro álbum de lançamento. Primeiro álbum de lançamento, Primeira banda de lançamento. Primeiro álbum de lançamento, essa foi boa. Que no seu álbum de lançamento teve todas as músicas fodas. Tipo, Aerosmith foi uma dessas. Não tem uma música escrota no primeiro álbum deles que eu esqueci. Pois é, mas as músicas que se destacaram também foram Crying, Crazy, Crazy, que já foi depois. Dream On, que é do primeiro álbum. Angel, Mama Key, Far Away e a música tema do filme Armageddon. Armageddon. I Don't Wanna Miss a Thing. Com careca Bruce Willis.
E não pode esquecer também dos riffs agudos sim. e ainda marcantes. E a voz do Steven Tyler. Isso que eu ia dizer. A voz dele que... caralho. Marcante. Foda, não tem como... É difícil encontrar alguém que faça um cover pelo menos mediano dos caras. O único que eu vi foi Kiara Rocks. No... E se apresentou até no Rock in Rio. Sim, os caras são foda. Pois é. E ainda mantendo nessa cronologia do tempo, poderemos falar de uma das bandas que teve algumas discórdias com outras, mas que ainda assim está consolidada até hoje, que tem vários fãs em todo o mundo, que é o Guns N' Roses. Foda, tem os melhores guitarristas, foda-se quem não acha, ele é foda mesmo, Slash. Guitarrista mais foda. Nem o guitarrista tem uma harmonia tão boa quanto o Slash. Nenhum outro guitarrista que veio depois dele foi tão foda quanto ele. A não ser o Chibi, né? Chibinha não tem, vocês querem comparar Chibi e seu solo de cavalo. Meu Deus. É doido, o Chibi é um deus, mas Slash foi um aprendiz, né? Seu aprendiz e um dos melhores, tá até hoje aí. Quem fala que tem guitarrista muito mais foda, tipo do Angra aí, se fuder, que é Slash é o caralho. O Slash é foda porque... Tem harmonia, não é só... Não é só uma coisa rápida, uma coisa rápida sem sentido que... Sem sentido, que não tem nada a ver com a música. Se você for prestar atenção na melodia, tipo, ele bota aqui, já vem uma merda aqui e uma porra pra cá, que já não tem porra nenhuma, só fica rápido. É escroto, o Slash não, o Slash tem harmonia e melodia, o que é foda. Que pode ser percebido na música November Rain, que tem um dos solos mais fodas que ele já inventou. E o solo November Rain, Don't Cry. Don't Cry. É um solo do caralho. E Slash também não seria nada se não fosse Axl Rose do seu lado, né? Axl, o mito. O cara a fã pediu o telefone dele, ele arrancou o telefone da parede e jogou. Ele tava muito doido, pegou a televisão e jogou lá de cima. Aí ele ficou puto assim, pô, tô sem TV. Aí ele pela janela foi no apartamento do vizinho, roubou a TV e colocou no dele. Como assim? Foda-se, Tá ligado? Ele é mito, velho. Em outro show, já voaram alguma coisa no palco. Não sei o que foi que voaram, que ele... porra! Tira esse filho da puta daqui! Aí ele olhou assim, segurança, não fizeram nada. Então se foda, eu vou tirar ele. Se jogou no meio e começou a dar porrada no cara, velho. O cara parou o show, se jogou no meio da galera e começou a dar porrada no fã, mano. Tem que ser mito mesmo, tem que ser mito. Isso é muito mito. Hoje em dia esses artistinhas aí ficam só falando... Gente, para com isso, xinga no Twitter. Mas é caralho, tem que fazer é muita merda mesmo. Quanto mais merda fizer é melhor. Quebra logo uma guitarra na cabeça. Agora não tem mais destruição de camarim, não tem porra nenhuma. Aí ele tudo são os mamonas fizeram guerra de fruta no ônibus. No ônibus. A gente não falou do álbum de Guns. Ah, sim. Porra, a gente falou pra caralho de Guns. A gente falou uma merda aqui, tá ligado? A gente tem que falar um pouco do álbum dos caras. E pra falar sobre o álbum do Guns N' Roses, pô, ele sugere, eu não lembro. O primeiro é foda, só que eu não lembro do álbum. Ele sugere e não lembra, velho. Puta que pariu. Vocês lembram do nome do jogo? Tem Appetite for Destruction, tem User Illusion, 1 e 2. User Illusion. Tem um que causou muita polêmica, que foi o Chinese Democracy. E também dos anos 80, dos anos 70, vamos para os anos 80, onde teve uma banda que também é muito notada até hoje, que é o Bon Jovi.
Primeiro disco da banda. Bon Jovi. De qual banda? Bon Jovi. É uma puta criatividade, né? Enfim, Ele em que a música de destaque do primeiro álbum foi Runaway. Primeiro álbum Chamado Bon Jovi. da banda. Bon Jovi. Também teve vários destaques, né? Como. Que teve outras músicas que fizeram sucesso. Uma que sempre se tu for assistir um filme e tem lá uma cena do cara dirigindo na estrada, sempre toca uma música, que é Dead or Alive. Dead or Alive. Essa daí. Mas também teve outras grandes músicas, e uma que embala os corações de vários apaixonados é Always. Uma das principais músicas que foi muito requisitada até no Rock in Rio, e ele se recusou a cantar, mas pela pressão do público, dos seus fãs, Bon Jovi cedeu e tocou Always no final da apresentação, no final do dia do Rock in Rio. Tem uma outra música que eu acho muito foda, Living on Pray. Ah, ela é Que bem tocou bacana. no... Todo mundo odeia o Chris. No último episódio de Todo Mundo Odeia, o último episódio da última temporada. Que por sinal fiquei puto porque não teve outra. E eu fiquei, caralho, e agora? Não tem sentido Não esse teve cara. outra temporada. Acabou, é a última das últimas. Parou e eu fiquei, caralho, e agora, mano? Não fez sentido o final, tá ligado? Eu lembro naquela época os caras voando por um fio. Outras músicas também que teve foi aquela Have a Nice Day, uma das mais recentes de Bon Jovi. Que na verdade o Bon Jovi tem muita música cortar os pulsos, furar o coração e me matar. Ah, mas tem dançantes também. Tem Mas música tem música muito foda também. Tem músicas fodas, mas meu Deus, velho, sobre chute no saco. Terminamos de falar de Bon Jovi, agora vamos entrar para os anos 90, no momento em que o hard rock começa a se misturar com o metal e começa a ficar um pouco mais eclético. Daí surgem várias bandas nos anos 90 e uma delas é Red Hot Chili Peppers. Por sinal fez muito sucesso entre a juventude da década de 90. Red Hot. Red Hot é uma banda dos anos 90 Que nasceu na Califórnia. Claro, Califórnia. Que surgiu com um novo estilo, fugindo um pouco mais daquela coisa, os ritmos, com uma levada um pouco mais uma levada de funk, tipo James Brown, uma levada meio James Brown, misturada com rádio, com um pouco de heavy. E também um pouco de música californiana de heavy. Sim. Que deu uma característica da banda. E veio de Red Hot veio outras bandas que são chamadas de bandas alternativas, no caso. Mas também grandes músicas saíram da boca de Anthony, né? Do Red Hot Chili Peppers, como Californication, Around the World, Charlie, também podemos citar Dani California. Mito Dani California. Criou até polêmica, alguns fãs de Nirvana acharam que o vocalista, que ele tava fazendo uma sátira do Kurt. Você já viu o clipe? Eu já vi. Que ele tá lá citado. Ele tá tocando, aí ele tá com o cabelo assim na cara. Mas ele satirizou todo mundo. Ele começou falando do Elvis Presley. O que tem a ver? Pois é. Quando Nirvana teve muito negro que ficou puto. Porra, nada a ver, cara, né? Tem O nome fã. disso é bichice. O nome disso é bichice. Isso não é Bichice. Ficaram putos que o cara não gosta de Red Hot. Porque ele gostar de sacaneou com o Nirvana. Nada a ver, porra. Tipo, o mundo tá contra o Nirvana. Caralho. Os cuzões. Cuzões! Vamos embora? Vamos embora? Vamos vazar! Vamos vazar!
Conhece. Todo composer de Guns conhece, só escuta essa E música pensa que só tem essa, e pensa que só pô, tem essa. Bom, então, pra terminar, Tá neste mês... tá bom. Pera, deixa eu terminar essa merda. Deixa ser poser aqui, pelo menos uma Porra. vez. Cusão. Então termina agora o Rock Não Morreu com Sweet Child O' Mine.